Cosmos Vídeo apresenta Cachinhos Dourados e os Três Ursos, versão brasileira Penguin Graphics, São Paulo. 1, 2, 3, 4, 5, 35 milhões. Aqui vou eu, pronto ou não? Fire Fábulas! Hoje voltamos com mais um programinha de fábulas. E tá sendo muito legal, gente. O feedback de vocês. A galera falando. Fábulas é muito bom. Ninguém fala de fábulas. Nossa, teve uma repercussão que eu não tava esperando. Justamente por isso. Aparentemente todo mundo conhece fábulas, mas poucos leram e poucos ouvem falar de fábulas. Então por enquanto tá sendo muito bacana dar esse release de Fables aqui no Gibify. Eu tenho interagido com uma galera bem bacana. Então aqueles que já se pronunciaram, muito obrigado. E para aqueles que ainda não se pronunciaram, por favor, comente, compartilhe, venha dar seu palpite sobre fábulas de Bill Williams. Se não, você ainda pode comprar este gibizinho, que tem o link dele, no post deste podcast, para você acompanhar as historinhas. Que no caso, hoje é O Livro do Amor. Um dos arcos longos de fábulas. Acho que eu nem comentei disso, né? Mas a fábulas, ele é um pouco dividido assim. Tem arcos longos, que nem o que a gente viu, né? Como Lendas no Exílio ou A Revolução dos Bichos. E depois o Bill Williams dá umas pausinhas, né? Com pequenas edições, né, de respiro, como o Saco de Ossos, que dão um tempo pro seu desenhista mor, o Mark Buckingham, que é o que volta nesta saga, ter tempo de desenhar tão belamente as suas edições. E, gente, realmente, falando aqui do contexto do Gibify, eu acho que foi essa saga, este arco, que me pegou, assim, de fato, em fábulas. E eu já digo o porquê. Livro do Amor vai começar com uma revelação. Cachinhos Dourados estava em conluio com o Barba Azul. Não é nem conluio, eles estavam dormindo juntos. Dormindo junto. O que já é um pouquinho doentio, né? Cachinhos Dourados, uma menininho, o Barba Azul, aquele velho nojento, enfim. A gente descobre que eles estão tramando juntos. Muito provavelmente, né? Porque a Cachinhos Dourados é psicótica ao nível, né? De querer se vingar da Branca de Neve por causa dos sua quebra, da sua revolução armada. E o Barba Azul, ele vem criando um ressentimento contra o Lobo Mau. E ainda que o Lobo Mau nem fez nada pra ele, é um ressentimento que parece que tem raízes num machismo meio estranho de ser o macho alfa, assim. Ele não fez nada, o Barba Azul que sempre caga a parada, e o Lobo Mau, o Bigby, né, no caso, tem que lá parar ele de fazer cagada, sabe? Então parece que é um ressentimento masculino, meio doentio, que ele foi criando ali, a ponto de ele tramar junto com a Cachinhos Dourados de assassiná-los. Eis que o plano se decorrerá com eles pegam uma poção mágica e enfeitiçam os dois, Bigby e Branca de Neve. Essa poção, ela faz o seguinte: ela induz a eles a um, vamos dizer, hipnotismo que faz eles agirem mais ou menos normalmente, mas tem um objetivo claro. Eles avisam todo mundo: estamos saindo de férias, os dois, estamos indo. E foram. Isso, minha gente, era para isolá-los em uma terra remota, onde ninguém ia ver, onde a Cachinhos Dourados ia estar esperando os dois para assassiná-los ao longe dos olhos de outras fábulas curiosas. Então o plano deles envolvia, né, o controle da cidade das fábulas. Só que o plano dá um pouco errado, porque a Cachinhos Dourados não sabia como adquirir uma arma nos Estados Unidos, então ela teve que esperar 3 dias numa loja, o que deu tempo do Lobo Mau e a Branca de Neve acordarem de seus hipnotismos. E eles estão no meio das montanhas, no meio do território norte-americano, acampando. O Lobo Mau, quando ele se dá conta, ele vê ali, a gente já tá aqui acampando há 3 dias, nessa barraca, né, no meio do mato. Eu tenho caçado pra gente, a gente tem se alimentado de boa, mas a gente tá aqui, agora a gente acordou e ele saca, né, acho que alguém vai querer fazer mal pra gente. Não tem outra razão pra eles terem feito isso com a gente. Não dá outra. No caminho de volta, eles realmente são atacados por tiros, porque a Cachinhos Dourados realmente conseguiu uma arma e está tentando fuzilá-los de longe. Então aqui, minha gente, cara, olha só, é uma história de caça de gato e rato, só que uma tem uma sniper e o outro casal tem um faro
do lobo mau. O lobo mau fica tentando cheirar a caixinha dos dourados de acordo com a direção do vento. Nisso, ele tira as roupas e se transforma, acho que pela primeira vez, no full total lobo, né? A gente nunca viu ele aqui nessa história, lobão total. Então a Branca de Neve consegue até cavalgar no lombo do lobo mau, enquanto eles fogem. E isso foi imprescindível, já que está fugindo de alguém com uma moto e uma sniper. Essa caçada vai se durar alguns dias, tanto que dá tempo de o Lobo Mau e a Branca de Neve realmente conversarem agora, que o Lobo Mau tem um plano, e ele tem que explicar o plano, que é ele usar o seu bufão. Pra quem não tá lembrado, né, tem a história dos 3 porquinhos, que o Lobo Mau vai lá e sopra as casas dos 3 porquinhos, né, e ele explica assim, pô, eu vou soprar, usar o meu sopro, dela fala, nossa, não tem menor sentido essa fábula, né, não tem menor sentido essa história, um lobisomem ter um poder assim. Aqui, gente, olha só. Vocês sabem que o Gibifari é apaixonado por mitologia. O Gibifari é apaixonado por mundos expandidos, né? Explicações do novo universo expandido. E aqui o Bill Willingham me pegou com essa história de o lobo mau é filho de uma loba selvagem com o vento norte. Gente, o vento norte é uma fábula. O Bill Willingham traz isso de uma das fábulas mais antigas do universo, calcadas ali na Noruega, Suécia, países nórdicos que confabulavam sobre um vento norte, um ser que controlava os ventos, que traziam o inverno, que traziam as chuvas, que traziam o outono, porque para eles era muito importante. Muito semelhante com o que os gregos faziam com os deuses, né, que explicavam os fenômenos naturais. Mas, sim, os nortistas tinham uma fábula própria, que depois de muito tempo isso foi meio que se integrando ao mito do São Nicolau, que vive no Polo Norte, né? Esse ser que está lá há muito tempo, né? Então tem toda essa conversa com mitos nórdicos que hoje, né, a gente já nem tem mais muito conhecimento, mas elas ainda ecoam com outras fábulas que a gente conhece. Muito, 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 muito foda. E é isso que confere o poder de sopro do lobo. E é isso que o lobo mau explica, né, pra neve. Ele fala, ó, eu vou alinhar aqui. Quando eu ver que a caixinha dourada estiver em posição, eu vou soprar pra caramba, né, e tirar ela da linha de tiro. Não dá muito certo, mas o lobo mau prevê que a caixinha dourada vai utilizar isso como linha pra ela seguir e chegar neles. E é isso que acontece. Enquanto isso, temos outra coisa inesperada, minha gente. Alguém descobre os planos do Barba Azul utilizando de espiões da guarda montada. Cara, para quem aqui não é muito versado nas fábulas de Lilliput, né? Lilliput é a terra dos pequenos homens, lá dos livros de Gulliver, né? As viagens de Gulliver, quando ele chega lá, ele chega em Lilliput. Outras fábulas brincam com isso, como o Pequeno Polegar. E aqui o Bill Willingham diz que eles existem nas fábulas e a gente vê esse soldadinho espiando o Barba Azul em cima do seu rato, né? O seu rato de cavalgar, ele cavalga um rato, né? Que também é falante uma fábula, né? E assim que ele volta para o seu contratante, que não é ninguém mais, ninguém menos que o Príncipe Encantado. Então, minha gente, desde que a gente conheceu o Príncipe Encantado, ele era um cara snob, pau no cu, querendo ambições de poder, mas aqui a gente vê que talvez ele veio a calhar. Essa característica dele ambiciosa, né, de angariar fundos e poder dentro das fábulas, ele viu que tinha alguma coisa errada com o Barba Azul e resolveu investigar. E a investigação dele dá frutos, tanto que ele vai lá executar o Barba Azul. E ele o faz num duelo de espadas. Só assim não ia dar bom, mas como ele tinha provas da traição, ele o fez justamente porque ele já tinha outros planos ardios. O Barba Azul sempre foi visto como aquele cara que tem muito dinheiro. Fazendo assim, o assassinato dele passa incólume, né? Ele é perdoado, visto que ele fala, ó, o Barba Azul tinha fundos muitos escondidos, que ele não partilhava com a Cidade das Fábulas. E é por isso que o Rei Cole, né, ele vai perdoar, né? E deixa isso como se fosse uma boa ação do Príncipe Encantado. Muito foda. Voltando a Caixinhos Dourados, ela segue a trilha deixada pelo sopro. Só que ela consegue dar um viés, ela consegue realmente atirar no lobo antes que ele abocarre ela. Não era o plano do lobo, mas visto a Branca de Neve vendo isso, ela aproveita a oportunidade e dá uma machadada na cabeça da Caixinha Dourada. Gente, a Branca de Neve, ela tava andando de muleta, ela não tava toda recuperada ainda. Mesmo assim, ela sai do esconderijo dela, se arrisca nessa, né? Vendo que o lobo mau tava indo de mal a pior.
vai lá e dá uma machadada na cabeça da Caixinha dos Dourados. É a segunda vez que a gente vê a Branca de Neve sendo forçada a uma agressividade extrema, né? E toda vez que ela faz isso, ela chora, né? E é muito foda. Da outra vez ela teve que atirar na cabeça do Shere Khan, né? Ela também chorou porque ela foi obrigada a utilizar dessa violência contra outras fábulas, né? Que estavam ameaçando ela. Mas tudo acaba bem e eles conseguem voltar. O Príncipe Encantado já tinha, né? Desmascarado tudo, então foi até mais fácil do Globo Mal e da Branca de Neve explicarem a todos o que aconteceu. O problema foi... As últimas páginas desse conto, né? A Branca de Neve fala assim: seu filho da puta, liga pro Bigby. Seu filho da puta, por que você não me contou? Aí o Bigby nem precisa pedir explicação. Ele fala: eu achei que podia ter acontecido, mas não falei porque eu não tinha certeza. E eu acho que, né, ele tentou dar explicações ali como um bom soldado faria, das boas ações de soldado que ele fez naquela situação, mas não adianta. O Bigby já tinha até a noção que eles passaram 3 dias ali na floresta e eles passaram como casal. Então, eles devem ter feito vários amorzinhos gostosos dentro da barraca. E a Branca de Neve se vê grávida. Então, antes das páginas terminarem, tava tudo massa, né? Eles falam: pô, a gente é uma amizade massa, hein? A gente é uma dupla boa. Mas essa quebra o coração da Neve, né? Como um choque e deixa o fim deste arco um pouco agridoce, pelo menos pra Branca de Neve. Gente, eu adoro isso aí. As páginas são muito frenéticas. Lembra que eu acho que na primeira história eu reclamei que não tinha ação, que não tinha aventura. E aqui o Bill Willingham e o Mark Buckingham extrapolam. Tem tiro na cabeça, lobo mal tentando bocanhar a cabeça da Caixinha dos Dourados. É machadinha na cabeça, nossa senhora. E o final da Caixinha dos Dourados eu nem comentei aqui porque vai meio que estragar a surpresa de quem tá lendo. Então eu deixo até o verdadeiro final meio que no mistério, porque é uma truculência insana, gente. Isso me fez apaixonar, este conto me fez apaixonar por fábulas. Eu acho uma das melhores partes de fábulas, de tudo que eu citei aqui, ó. Mas a gente comenta um pouco mais disso em outro momento. Por enquanto a gente finaliza aqui com o livro do amor e a gente se vê numa próxima. Eu sou o Papai Urso. E eu sou a Mamãe Ursa. E eu sou um pequeno urso.